No casamento da minha irmã, ela humilhou a minha filha cadeirante na frente de todos, dizendo: "Eu não quero essa aberração quebrada nas minhas fotos." E o pior de tudo, os meus próprios pais a apoiaram. Eu nunca vou esquecer aquele dia. O casamento da minha irmã deveria ser um momento de união familiar, mas acabou sendo o divisor de águas da minha vida. Até hoje, cada detalhe daquela tarde me corrói como ácido queimando por dentro. Eu sabia que ela era cruel, invejosa e mesquinha, mas nunca imaginei que fosse capaz de humilhar a minha filha, a minha menina inocente, da forma que fez diante de todos com meus pais ao lado dela, aplaudindo a crueldade. Minha filha estava linda. Eu tinha mandado fazer um vestido sob medida, azul claro, que contrastava perfeitamente com os olhos dela. A cadeira de rodas estava decorada com flores delicadas, porque eu queria que ela se sentisse especial, parte daquele dia, mesmo sabendo que a minha irmã nunca a valorizou. Na verdade, minha irmã sempre tratou minha filha como um fardo, como se a deficiência fosse algo que manchasse a perfeição da família. Quando chegamos, já senti os olhares. As amigas da minha irmã cochichavam. Algumas riam baixinho, e eu, como mãe, percebia tudo. Mas respirei fundo, segurei a mão da minha filha e disse para ela ignorar, sorrir, porque nada nem ninguém poderia estragar a beleza daquele momento. Eu mesma acreditava que, no fundo, a família teria pelo menos um pingo de humanidade. Mas eu estava errada. Na hora das fotos, o fotógrafo nos chamou para reunir os familiares. Minha filha, animada, sorriu e tentou se posicionar com o resto da família. Foi então que a noiva, minha própria irmã, virou com um olhar de puro desprezo e disse, em voz alta, sem nenhum constrangimento: Eu não quero essa aberração quebrada nas minhas fotos. Tirem ela daqui." O salão inteiro ficou em silêncio. Algumas pessoas arregalaram os olhos, outras ficaram boquiabertas, mas ninguém se moveu. Meu coração despencou e senti meu corpo inteiro tremer. Eu olhei para a minha filha e vi o sorriso dela se apagar na mesma hora. Ela encolheu os ombros, como se quisesse desaparecer, como se tivesse cometido algum crime apenas por existir. Antes que eu pudesse reagir, meu pai deu um passo à frente e com a voz firme completou: "A sua irmã tem razão. Não é justo estragar o álbum de casamento dela com isso aí." Minha mãe, ao lado dele, balançou a cabeça em concordância, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não sabia o que doía mais, ouvir a palavra aberração da boca da minha irmã, ou ouvir meus pais se referindo à neta deles como isso aí. Naquele instante, uma onda de ódio subiu pelo meu peito. Mas não consegui falar nada. Eu estava paralisada entre o desejo de arrancar minha filha dali nos meus braços e o desejo de gritar até o teto desmoronar. O silêncio da plateia só aumentava o peso da humilhação. Ninguém disse uma palavra em nossa defesa. Ninguém. Eu segurei as mãos da minha filha e a tirei do salão. Ela não disse nada. Não chorou, não reclamou, apenas abaixou a cabeça. Mas seus olhos estavam mortos, como se a luz tivesse sido arrancada de dentro dela. E naquele momento, eu jurei para mim mesma. Eles iam pagar. Todos eles. Eu ainda não sabia como, mas aquele juramento ficou gravado em mim como ferro em brasa. Minha filha nunca mais seria chamada de aberração sem que eu devolvesse cada gota de veneno com juros. Eles escolheram me transformar em inimiga, e eu estava pronta para ser a pior inimiga que já conheceram. Depois daquele dia, nada mais foi o mesmo. Minha filha entrou em silêncio profundo. Antes, mesmo com todas as limitações, ela tinha brilho, alegria, vontade de viver. Ela adorava desenhar, cantar, inventar histórias comigo. Mas depois do casamento da minha irmã, era como se tivessem arrancado a alma dela. Eu a via parada na cama, olhando para o teto, sem reagir a nada. Até os desenhos coloridos que antes enchiam nossas paredes foram esquecidos. Eu tentava de tudo. Levava flores, comprava livros, ligava a música favorita dela. Fazia o possível para mostrar que ela era amada, que valia mais do que qualquer opinião cruel. Mas eu via nos olhos dela a marca do que foi dito. E a cada olhar apagado, minha raiva crescia. O pior era que meus pais e minha irmã se comportavam como se nada tivesse acontecido. Nas semanas seguintes, eles postaram as fotos do casamento, sorridentes, ostentando felicidade falsa nas redes sociais. Meus pais viviam elogiando minha irmã, falando da família perfeita que ela havia construído. Eles falavam em público com orgulho e ignoravam que tinham destruído minha filha por dentro. Eu tentei me afastar, mas não adiantava. Eles vinham até mim, mandavam mensagens, me ligavam, sempre com o mesmo tom, como se eu tivesse a obrigação de engolir tudo. Minha mãe chegou a dizer, numa ligação, com aquela voz fria que ela sempre usou contra mim: "Você precisa entender. Sua irmã só quis preservar o momento dela. Você não pode estragar o dia mais feliz da vida dela por causa de uma criança diferente." Diferente. Esse era o eufemismo nojento que ela escolheu. Eu quase esmaguei o celular na minha mão. Respirei fundo para não desabar na frente da minha filha, que já sofria tanto. Mas a pior parte ainda estava por vir. Pouco tempo depois, houve uma festa de família. Eu não queria ir, mas minha filha pediu com aquela voz baixinha, quase um sussurro: "Mamãe, eu prometo que vou ficar quietinha. Eu só não quero que pensem que eu sou um problema." Aquilo me partiu em pedaços. Ela se achava um problema por existir, e eu decidi levá-la porque não queria que ela se sentisse isolada de tudo.